Então, posso Manda puxar ver, nesse manda ver. assunto? Depois eu volto lá na Tá. É porque quando a gente conversou aqui com o Clóvis de Barros Filho, Nossa, filósofo Admito maravilhoso. demais, já participei de um podcast com ele. O cara é incrível. E a gente perguntou pra ele, a gente trouxe ele pra falar, Clóvis, a gente aqui fala sobre dinheiro. E dinheiro e todas as suas derivadas, né? De ganhar dinheiro, de perder dinheiro, de construir. Mas muita gente associa dinheiro à felicidade. Então, ouvindo sobre a teologia da prosperidade, queria que você falasse um pouco dessa relação dinheiro e felicidade. Onde que essa relação de fato existe? Onde que a sociedade está se perdendo um pouco nessa relação? Qual é a sua visão sobre dinheiro e felicidade? Veja bem, quando você... Vou falar uma coisa perigosa aqui, mas vou misturar até a psicologia no meio. Nem todo mundo está emocionalmente preparado para ser rico. Existem várias barreiras que impedem. E vou mais além. Ainda bem que alguns não ficaram ricos. Por que eu falo isso? Com base em quê? Porque eu sei, alguns ricos que ficaram ricos, o estrago que ele está fazendo porque ele era um rico não sábio. Uma pessoa que é rica, milionária, bilionária, mas não é sábio, ele rebenta com a vida de muita gente. Ele rebenta com a bolsa de valores. Ele rebenta com a vida de um monte de empregados. Nós estamos vendo um caso clássico aqui no Brasil agora, com um banco que está sendo citado aí e tudo mais. Olha bem, quando o camarada não é sábio e não é honesto nas finanças, ele rebenta com a vida de muita gente. Investidores se prejudicam. Então, a gente tem que entender, o primeiro princípio da riqueza é o seguinte: você tem competência emocional para ser rico? Competência emocional para ser rico, para mim, deveria vir no primeiro ponto da lista, antes mesmo da competência técnica. Como aplicar na bolsa de valores, como aplicar se é criptomoeda, se não é criptomoeda, como analisar os grandes investidores, entender de economia. Antes disso tem que ter a questão emocional. Por quê? Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Imagine que um supervisor de um aeroporto chegue ali no aeroporto para verificar se está tudo funcionando bem. E quando ele chega no aeroporto, ele vê o faxineiro cochilando lá sentado numa cadeira dentro do banheiro com a vassoura aqui do lado, cochilando, e o banheiro sujo. Ele vai dar um belo de um xingaço, digamos assim, naquele homem, uma advertência, e vai mandar ele limpar o banheiro imediatamente. Correto? Esse mesmo supervisor sobe as escadas, vai até a torre de comando, e lá ele vê o controlador de voo cochilando em cima do teclado. É demissão sumária. O erro de ambos foi o mesmo. Eles estavam dormindo no serviço. Mas o cochilo do faxineiro redundaria num banheiro sujo. O cochilo do controlador de voo redundaria num acidente aéreo de grandes proporções. O controlador de voos tem mais benefícios do que o faxineiro. Ele tem um carro melhor, ele consegue, nas férias dele, ir para um lugar mais requintado, ele come melhor na casa dele, o salário é maior, mas junto com isso tem as responsabilidades, porque ele tem mais privilégios, mas ele não pode se dar aos luxos de equívocos que o outro poderia, eventualmente. Então há muitas pessoas que eles só estão pensando em ser ricos, mas eles não estão pensando em se preparar para serem ricos. E acima da questão emocional tem a questão espiritual. Porque uma vez eu estava estudando a Bíblia com uma família muito rica daqui do Brasil. Eu não vou dizer o nome deles por questão ética, mas vocês conhecem, todo mundo conhece. E uma das perguntas que eles me faziam assim, e eu notava sinceridade na pergunta, era: Jesus falou na Bíblia que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, então... Tava na nossa pauta essa pergunta, inclusive. Posso responder isso agora? Lógico. Eu vou dar a resposta que eu dei para eles lá. Falei, veja bem, quando um de vocês se converte, a festa no céu ainda é maior. Eu vou explicar por quê. Quando você é rico, e se você nasce rico, isso é pior ainda do que eu vou descrever. Quando você é rico, dificilmente você tem pessoas sinceras para te falar o que elas estão pensando. As pessoas começam a se comportar como o prompt do IA. Né? Você fala, eu tenho certeza disso aqui porque eu fiz uma pesquisa lá na IA e a IA deu esse resultado. Não, meu amigo, na verdade o prompt está ali para te agradar. O prompt está para te agradar, tá certo? Se eu sou um ateu e pela IA eu quero argumentos que Deus não existe, ela vai me dar muitos. Se eu for um evangélico, ela vai me dar muitos. Se eu for um católico, ela
Então pronto. Quando você vai ficando rico, as pessoas começam a se tornar prompts ao seu redor, né? Nossa, que maravilha, Sr. Thiago. Não, o que você acha desse relógio preto? Nossa, Sr. Thiago, muito bom, tá maravilha, Sr. Thiago, muito bom mesmo, viu? O que vocês acham de a gente apresentar o programa com uma camisa com o nome do... Nossa, maravilha, que ideia maravilhosa. E vai se multiplicando a lista daqueles que só vão agindo como algoritmos de internet, reproduzindo o eco do seu próprio pensamento. As pessoas não têm mais coragem de desafiar você. Você vai perdendo a sensibilidade de fazer coisas simples. Ora, se eu tenho uma Ferrari na garagem, um Lamborghini e uma BMW, para que eu vou gastar a minha manhã de domingo lavando o meu carro? O motorista vai lavar. Para que eu vou me preocupar em calibrar o pneu do meu carro? Meu motorista vai fazer isso por mim. Para que eu vou me preocupar em enfrentar uma fila de banco? O gerente vem à minha casa para assinar os documentos. Para que eu vou ao hospital? Eu ligo, o médico vem à minha casa. Não estou falando que isso é errado, eu só estou descrevendo a história sem emitir juízo de valores sobre ela. Você vai sendo acostumado demais a ser servido. Aí quando você encontra com o evangelho, a primeira coisa que está assim na porta de entrada, igual Platão, né, que para selecionar quem iria estudar na academia, o Platão mandou escrever na porta assim, aqui só geômetras. Que aí o pessoal, a geometria era uma coisa muito difícil, aí o pessoal já desistia antes de entrar, e o Platão não perdia tempo com quem não estava pronto para ser aluno dele na academia. Então, a frase que a academia do evangelho coloca é, aqui apenas servos. E para quem só está acostumado a ser servido, isso entra de uma maneira tão antinatural, como, por exemplo, eu confesso para vocês que eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. Ou seja, sou péssimo de futebol. Nunca me chame, pode me chamar para um podcast, mas nunca me chamem para jogar bola. E não venha com aquele papo, não, está todo mundo só brincando, ninguém aqui é profissional, porque eu sou horrível ou algo antes disso, de péssimo. Imagine agora que, para ser um servo de Cristo, eu devesse jogar uma partida de futebol. Para alguém como o Neymar, isso é fácil, o Neymar já está jogando futebol todo dia, está treinando, vive disso, ganha dinheiro com isso, respira isso. Então para ele é fácil. É só botar a bola lá, ele sabe para onde chutar. Para o Rodrigo Silva, isso é como falar chinês mandarim e querer que eu traduza ao pé da letra. Não faço a mínima ideia do que você está dizendo. Então, para quem já está acostumado a servir o pobre, está acostumado a falar sim para o patrão, sim para o gerente de banco, sim para a menina do SUS, que está tratando muitas vezes com má vontade, sim para outra pessoa que está lá. Ele dá sim senhor para todo mundo, ele está servindo todo mundo, porque ninguém o serve, ele que serve todo mundo. Quando ele vê que o evangelho ele tem que começar servindo, moleza, isso eu já faço todo dia. É o Neymar, você tem que marcar um gol, aí isso eu já faço. Tá entendendo a comparação? Sim. Então, para o rico é mais difícil ser salvo, não é porque Deus tem um preconceito contra o rico. É porque para o rico aprender a servir é como para o Rodrigo Silva aprender a marcar um gol de placa. É muito mais difícil para mim do que para o Neymar. Então esse que é o sentido. E quando um rico consegue, apesar da riqueza, servir, uau! Isso é como se eu fizesse um gol que os torcedores iam colocar até assim no replay lá do Fantástico, sabe? Até pedir música. É uma coisa que ninguém está esperando. Então, o que eu tenho que fazer quando tem uma coisa que não é o natural para mim? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, eu vou atrás. Os mesmos princípios que vocês usam para o mundo financeiro, quebrou, começa de novo, vai atrás. Quantos empresários quebraram, foram a bancarrota e depois voltaram e reergueram o patrimônio dele de novo? E você usa esses casos, eu tenho certeza, como exemplos de vida. Você está desanimado aí? Olha, o fulano de tal, grande empresário, quebrou 3 vezes e está lá de novo, morando, talvez tendo um prédio inteiro aqui na Faria Lima. Uhum. A mesma coisa eu uso com a Bíblia. Você vai desistir por causa das dificuldades ou vai tentar? E a graça de Cristo vai te levar. E você tem como servir sendo um rico multimilionário. Como? Eu preciso lavar o meu carro para ser humilde? Não. Usar o seu dinheiro para o reino. E deixar uma coisa que eu marco muito, legado. Porque qualquer sucesso profissional, financeiro, acadêmico, que não abençoe a vida de um outro que não tem nada a ver comigo, é apenas um eufemismo para a egolatria. Tá, eu me tornei multimilionário.
Vocês estão me chamando agora como um consultor de negócios porque o meu negócio deu certo. Tá bom. Quantas pessoas foram beneficiadas com a minha riqueza? Se foi só eu e minha família com as férias em Bahamas, eu sou apenas mais um riquinho. Agora, se alguém que não serve meu cliente, porque o cliente eu vou tratar bem porque ele é a galinha dos ovos de ouro, não serve meu cliente, nem meus filhos, nem minha família. Se alguma pessoa da minha empresa faz uma oração, um católico, um dia fazendo o Pai Nosso com a Ave Maria, ele agradece por trabalhar comigo, eu já estou tendo legado. Aí a minha riqueza está se tornando uma riqueza a serviço do reino.